de um Deus para o único Deus. As origens do monoteísmo bíblico no início do período persa, da morte de Josias à destruição de Jerusalém. Após a morte de Josias em 609, os babilônios rapidamente tomaram o controle do Levante, embora os egípcios tenham tentado contestar isso por um curto período. O filho de Josias, Jeoacás, o sucedeu, mas o faraó Neco depois Jeoacás e o substituiu por seu irmão Eliaquim, cujo nome ele mudou para Jeoaquim, 609 a 598, que é um nome javista que significa que Yahvé seja exaltado. De acordo com o relato dos redatores dos livros dos reis, o faraó reconhecia que Yahvé era o Deus nacional de Judá. Jeoaquim rapidamente se tornou vassalo de Nabucodonosor II, que em 609 derrotou o exército egípcio em Carquemis. O rei da Babilônia agora controlava a Síria-Palestina, mas deixou Jeoaquim no poder, provavelmente porque desejava assegurar alguma estabilidade política em Judá. E parece que no início, Jeoaquim foi um vassalo fiel a Nabucodonosor. Mas em 601, a campanha babilônica contra o Egito fracassou, o que pode ter levado Jeoaquim a tentar mudar sua aliança política e buscar apoio egípcio para uma maior independência da Babilônia. Isso foi um erro, porque os babilônios rapidamente reafirmaram seu controle e repeliram os egípcios. O segundo livro dos reis afirma que o rei do Egito não mais saiu de sua terra, porque o rei da Babilônia havia tomado tudo o que pertencia ao rei do Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Nabucodonosor sitiou Jerusalém para punir Jeoaquim, mas Jeoaquim morreu durante o cerco. Foi sucedido por seu filho Joaquim, que reinou apenas 3 meses, rendeu-se aos babilônios e assim, em 597, evitou a destruição de Jerusalém. No entanto, os babilônios decidiram implementar uma política de deportação em larga escala, concentrada especialmente na cidade de Jerusalém. O rei foi exilado com a elite da corte, altos funcionários, clero, artesãos. Essa primeira deportação foi a mais importante. Os babilônios instalaram no poder Zedequias, Matanias, outro filho de Josias e tio do rei exilado. Ele ainda era considerado rei ou apenas governador? Os editores do livro de Ezequiel parecem considerar Joaquim o último rei legítimo de Judá. Durante o reinado de Zedequias, uma revolta na Babilônia e vários outros problemas reduziram a presença babilônica no Levante. Houve uma rebelião, muito provavelmente incentivada pelo rei egípcio Psamético II, 595 a 589, da qual Zedequias participou. O livro de Jeremias, que nos capítulos 37 a 43 relata os últimos dias de Jerusalém, mostra que havia uma facção antibabilônica na corte, embora o profeta Jeremias pregasse a submissão aos babilônios, o que fez com que fosse considerado traidor. O próprio Zedequias parece ter estado indeciso, mas acabou ficando do lado dos que favoreciam a revolta. Os babilônios reagiram imediatamente destruindo o templo, a cidade e os muros de Jerusalém. Isso ocorreu em 587. Jerusalém não foi a única cidade destruída. Os babilônios arrasaram vários outros centros em Judá e então organizaram uma segunda deportação. Estabeleceram um novo centro administrativo na pequena cidade de Mispa, no território de Benjamim, que havia sofrido menos destruição que Judá, e instalaram Gedalias, um membro da família de Safã, como governador. A situação demográfica em Judá é difícil de avaliar. Oded Lipschitz estima que, em decorrência de mortes, deportações e fugas, a população tenha diminuído de cerca de 100 mil para 40 mil habitantes, mas Benjamim parece ter sido menos gravemente afetado. Não sabemos se os babilônios deram um nome específico ao antigo reino de Judá. Está claro que parte de Judá, especialmente o sul, foi invadida por tribos árabes e edomitas. O governador Gedalias foi assassinado por membros do partido antibabilônico pouco depois de ter sido instalado, e os babilônios reagiram com uma terceira deportação em 582. Os textos bíblicos que tratam dos dias finais de Judá, 2 Reis 24 a 25, e Jeremias 37 a 44 e 52, não concordam sobre o tamanho relativo das várias ondas de deportação. Os números no final do livro de Jeremias parecem mais exatos do que os de 2 Reis 24 a 25, mas parecem bastante baixos e não consistentes com a queda aparente da população de Judá. Uma possível explicação para a diferença entre 2 Reis e Jeremias é que Jeremias apresenta números de chefes de família,
E se multiplicarmos esses números por 5 ou 6, obtemos cifras que correspondem aproximadamente às fornecidas para a primeira deportação em 2 Reis 24. Embora alguns textos bíblicos deem a impressão de que Judá ficou completamente vazio durante o período chamado exílio babilônico, a vida de fato continuou em Judá e especialmente em Benjamim. A importância de Benjamim e de Mispa nesse período também pode ter levado a uma revitalização de algumas tradições associadas a Saul, que havia sido benjamita. Algumas pessoas podem ter desejado promovê-lo em vez de dar destaque à continuidade da linhagem davídica. Sabemos muito pouco sobre a vida da população que permaneceu no país. Fontes babilônicas nada nos dizem, mas é plausível que tenham nomeado outro governador após o assassinato de Gedálias. No que diz respeito aos textos bíblicos, com raras exceções, eles relatam essencialmente da perspectiva dos exilados na Babilônia, a elite que se considerava o verdadeiro Israel. Assim, encontramos polêmicas virulentas, especialmente no livro de Ezequiel, contra os que permaneceram na terra. Eles são considerados rejeitados por Yahvé, que, segundo os editores do livro, havia abandonado seu país para acompanhar os exilados na Babilônia. Diferentemente da prática dos assírios, os babilônios permitiram que os exilados permanecessem em grupos derivados de seus locais de origem, e os altos funcionários judeus provavelmente também foram utilizados em tarefas administrativas. Os textos bíblicos mencionam vários lugares habitados por judeus deportados. Tel Aviv no canal Quebar, Ezequiel 3, versículo 15, provavelmente na Babilônia Central, não longe de Nippur. Tel Melá, Tel Harsa, Querube Adã, Imer, Esdras 2, versículo 59, Casifias, Esdras 8, versículo 17. Infelizmente, esses lugares são desconhecidos fora desses textos. Flávio Joséfo menciona uma cidade chamada Nearda, também referida no Talmud, isto é, Nihar, localizada na margem esquerda do Eufrates, acima de Sipar, que foi sede de uma famosa academia no século III da era cristã. Uma tabuinha cuneiforme babilônica da coleção Musayef, que, se autêntica, dataria do período persa, contém um contrato de venda de animais que envolvia algumas pessoas com nomes javistas. Além disso, esse contrato teria sido concluído em uma cidade chamada Al-Yahudu, Nova Judá, no 24º ano de Dário, rei da Babilônia, rei da terra. Esse nome corresponde ao utilizado em uma crônica babilônica para designar Jerusalém. Portanto, trata-se de uma nova Jerusalém fundada por judeus na Babilônia. Não podemos determinar sua localização exata, mas isso demonstra a importância econômica e a prosperidade da Golá babilônica. Crise ideológica e a literatura da crise. Os eventos de 597 e de 587 devem ter produzido uma grande crise na identidade coletiva dos judeus. A destruição de Jerusalém e os deslocamentos populacionais foram significativos, mas também é verdade que afetaram principalmente os membros da elite, que foram deportados, e não tanto a população rural e os pobres que permaneceram no país. As elites e, em particular, os oficiais reais tinham sido separados da fonte de seu poder. Mais geralmente, após os eventos de 597, os pilares políticos e ideológicos tradicionais de um Estado monárquico no Antigo Oriente Próximo haviam desmoronado. O rei tinha sido deportado, o templo destruído e a integridade geográfica de Judá comprometida pelas deportações e emigração voluntária. Uma maneira de explicar a situação era que os deuses da Babilônia eram mais fortes e tinham vencido uma vitória sobre o deus nacional Yahvé, que claramente fora derrotado. Outra explicação possível era que Yahvé havia abandonado seu povo. Diferentes grupos da aristocracia judaíta tentaram lidar com a crise e superá-la, produzindo ideologias que dotavam a queda de Judá de um significado teológico. Podemos ordenar essas tentativas segundo o modelo proposto por Armin Style. Style, que foi influenciado por Max Weber, desenvolveu seu modelo analisando a semântica da crise no contexto da Revolução Francesa. Entretanto, esse modelo também é muito útil para compreender as reações à queda de Jerusalém que encontramos na Bíblia hebraica. Style distingue 3 tipos de atitude diante de uma crise: a do profeta, a do sacerdote e a do mandarim. A atitude profética consiste em declarar a crise como o início de uma nova era. Os principais defensores dessa atitude são membros de grupos marginais, que, no entanto, são capazes de formular e comunicar suas convicções.
Representantes conservadores das estruturas sociais em colapso tendem a adotar mais a atitude sacerdotal. Para aqueles que assumem essa postura, a maneira de superar a crise é retornar às origens sagradas da sociedade dadas por Deus e ignorar a nova realidade. A postura mandarim expressa a escolha de altos funcionários que procuram compreender a nova situação e adaptar-se a ela a fim de preservar seus privilégios existentes. Os mandarins tentam objetivar a crise oferecendo um relato histórico que explica o colapso das antigas estruturas sociais. Essas três atitudes são resumidas na tabela 2. Exemplos das três atitudes estão claramente visíveis na Bíblia hebraica e em suas interpretações da destruição de Jerusalém. Essas reações talvez tenham sido registradas por escrito durante o período chamado exílio, 587 a 539, mas é mais razoável pensar que vem do período persa posterior, quando as condições socioeconômicas haviam se estabilizado um pouco. Em 539, a Babilônia foi tomada por Ciro, 559 a 529, com o apoio do sacerdócio de Marduk, o principal deus do panteão babilônico, que estava insatisfeito com a política religiosa de Nabônido. O governo de Ciro foi caracterizado por certa tolerância em relação às populações submetidas, e assim foi concedida permissão aos exilados para retornarem aos seus países e restaurarem e praticarem seus cultos locais. Muitos dos textos bíblicos mais importantes que tentam explicar a destruição de Jerusalém e o papel de Yahvé naquela catástrofe foram provavelmente escritos por intelectuais judeus na Golá babilônica. A história deuteronomista, o caminho para o monoteísmo. A versão bíblica da postura mandarim diante da crise é a escola deuteronomista. Seus membros são descendentes de escribas e outros oficiais da corte judaíta, isto é, do próprio grupo que apoiou ou até iniciou as reformas de Josias. Esse grupo é obcecado pelo fim da monarquia e pela deportação das elites de Judá e procura explicar o exílio construindo uma história de Yahvé e de seu povo, desde o início sob Moisés até a destruição de Jerusalém e a deportação da aristocracia. Essa é a narrativa que a Bíblia hebraica apresenta de Deuteronômio até 2 Reis. Os deuteronomistas retrabalharam os antigos rolos datados da época assíria a fim de construir uma história coerente, dividida em diferentes períodos. Moisés, a conquista da terra sob Josué, o período dos juízes, os líderes carismáticos antes do reino, a ascensão da monarquia, o período dos 2 reinos e a história de Judá da queda de Samaria à queda de Jerusalém. O princípio orientador dessa reconstrução histórica era que todos os eventos negativos, a divisão do Reino Unido em Israel e Judá, as invasões assíria e babilônica, eram as consequências lógicas da desobediência do povo e de seus líderes à vontade de Yahvé. A vontade de Yahvé está expressa precisamente em Deuteronômio, onde é chamada de aliança ou tratado original entre Yahvé e Israel. É o próprio Yahvé quem pôs em marcha a invasão babilônica, a fim de punir Judá por seu culto a outros deuses. 2 Reis 24, 2 e 20. Os deuteronomistas procuram refutar a sugestão de que Marduk e os outros deuses babilônicos haviam derrotado Yahvé, e dessa forma, a história deuteronomista constitui a primeira tentativa de escrever uma história completa de Israel e Judá, desde as origens até seus respectivos fins. Há muitos outros exemplos na antiguidade de uma ligação entre crise e escrita da história. Tucídides escreveu sua História da Grande Guerra entre Esparta e Atenas no século V e a dirigiu àqueles que desejam um conhecimento exato do passado para ajudá-los a interpretar o futuro. 22. De modo semelhante, Heródoto compôs sua história a fim de apresentar as razões gerais para as guerras contra a Pérsia e as razões dos eventos dramáticos individuais ocorridos durante essas guerras. Obviamente, a história deuteronomista não é uma obra de historiografia no sentido moderno do termo. Por exemplo, no sentido em que o historiador do século XIX, Leopold Ranke, afirmava que a história devia se dedicar a descobrir o que realmente aconteceu. Ainda assim, a história deuteronomista é uma tentativa séria de construir o passado para explicar o presente. Exílio e deportação são os temas centrais dessa história, que reúne várias tradições e estabelece conexões entre diferentes períodos a fim de culminar na narrativa do fim da monarquia, da destruição de Jerusalém e da perda do país. Todos esses eventos, segundo os deuteronomistas, resultaram da ira de Yahvé contra seu povo e seus líderes.
Judá e Jerusalém não puderam resistir ao ataque babilônico, porque o próprio Iavé havia enviado esse exército para destruí-los. Assim, Iavé enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos arameus, as tropas dos moabitas e as tropas dos amorreus. Enviou-as contra Judá para fazê-lo desaparecer, segundo a palavra que Iavé havia falado por intermédio de seus servos, os profetas. Foi por causa da ira de Iavé que isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Sua cólera foi grande bastante expulsá-los para longe de sua presença. Nesse trecho, os autores da história deuteronomista estão tentando mostrar que a queda de Jerusalém, de modo algum, significa que os deuses babilônicos derrotaram o Deus nacional de 597 e de 587 só podem ser explicados, afirmam eles, se assumir que a ira de Yahvé foi o verdadeiro agente que trouxe o colapso do reino. Mas se Yahvé de fato utilizou como instrumentos o rei da Babilônia e seus deuses, isso significa que ele estava no controle deles. Eles não eram mais do que suas ferramentas. Essa ideia prepara o caminho para as afirmações monoteístas nas partes da história deuteronomista que foram revisadas e retocadas por último, em meados do período persa. Muitos textos de Deuteronômio exigem de seus leitores ou ouvintes que não sigam outros deuses. A perspectiva apresentada nesses textos é claramente uma de monolatria, adoração exclusiva de um deus. Em nenhum momento se nega que outros deuses existam, mas os israelitas eram simplesmente proibidos de segui-los. A expressão segui-los provavelmente se refere à participação em procissões, durante as quais as estátuas desses deuses eram exibidas. Já nos textos mais tardios acrescentados à história deuteronomista durante a Era Persa, há, em contraste, a insistência de que Yahvé é o único Deus e que não existem outros além dele. Reconhece hoje e reflete: é Yahvé quem é Deus, lá em cima no céu e cá embaixo na terra, não há outro. Mas se Yahvé não é apenas a divindade tutelar de Israel, mas também o único verdadeiro Deus no universo, como se afirma em Deuteronômio 4, o que dizer então de sua relação privilegiada com Israel? Os deuteronomistas encontram a resposta na ideia da eleição. Yahvé escolheu Israel como seu povo especial dentre todas as nações. Nos textos monoteístas tardios de Deuteronômio, a afirmação de que Yahvé criou os céus e a terra aparece frequentemente ligada à declaração de que ele havia escolhido Israel. Sim, os céus e os céus além dos céus, a terra e tudo o que nela se encontra pertencem a Yahvé, teu Deus. Yahvé apegou-se somente a teus pais para amá-los, e depois deles a seus descendentes, isto é, a ti, a quem ele escolheu dentre todos os povos, como se vê hoje. Portanto, circuncidai vosso coração e não endureçais vossa cerviz. Pois é Yahvé, vosso Deus, quem é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e terrível, imparcial e incorruptível. Assim, para os deuteronomistas, Yahvé é certamente o Deus que reina sobre todas as nações, mas também mantém uma relação especial com Israel. Este é um modo verdadeiramente engenhoso de preservar a antiga ideia de Yahvé como Deus nacional ou tutelar e, ao mesmo tempo, afirmar que ele é o único Deus verdadeiro. O monoteísmo do Deutero-Isaías. O conjunto mais desenvolvido de especulações monoteístas na Bíblia hebraica encontra-se na segunda parte do livro de Isaías, capítulos 40 a 55, frequentemente chamada de Deutero-Isaías. Trata-se de uma coleção de oráculos anônimos que foi revisada repetidas vezes durante um período de pelo menos 2 séculos. O núcleo do texto que hoje temos é uma peça de propaganda celebrando a chegada à Babilônia do rei persa Ciro, o Grande, em 539. Esse núcleo inspira-se no cilindro de Ciro, no qual o rei persa é celebrado pelos sacerdotes de Marduk, como tendo sido escolhido por Marduk para governar as nações e restaurar a paz. Assim como o cilindro de Ciro diz que Marduk tomou Ciro pela mão, pode-se ler em Isaías 45:3, eu tomo Ciro pela sua mão direita. Assim como Marduk nomeia Ciro, também Yahvé o chama pelo nome. O cilindro afirma que Marduk submeteu aos seus pés a terra de Guti e as tropas dos Medos. Isaías 45:1 declara que Yahvé escolheu Ciro para abater todas as nações diante dele. Segundo o texto do cilindro, Marduk faz com que Ciro apareça incessantemente com justiça e retidão. Yahvé diz de Ciro, ele é meu pastor. Isaías 4.
O texto do cilindro afirma que Marduk caminha sempre ao lado de Ciro, enquanto Yahvé promete a Ciro: Eu mesmo irei adiante de ti. Isaías 40 de ti. O cilindro enfatiza que Ciro enviou de volta todos os povos exilados. Eu reuni todo o povo e os mandei de volta, o que corresponde ao discurso de Yahvé em Isaías 45:13 sobre o rei persa. Ele enviará de volta todos os do meu povo que foram deportados para seus lugares de origem. O autor desse texto demonstra um universalismo muito robusto ao apresentar Ciro como o Messias de Yahvé, apesar de inspirar-se na propaganda do rei persa, que por sua vez era uma reelaboração da ideologia real assírio-babilônica. Outros textos do corpus do Deutero Isaías vão ainda mais longe, ao proporem uma demonstração teórica do monoteísmo. É praticamente o único lugar na Bíblia hebraica em que algo assim pode ser encontrado. Nos primeiros capítulos da coleção, os povos e seus deuses são convocados a apresentar-se diante de Yahvé para que possam reconhecer que não existe outro Deus além dele, para que reconheçam, do nascer do sol até o seu ocaso, que fora de mim não há nada. Sou eu, Yahvé, não há outro. Isaías 46. Todos os outros deuses não passam de quimeras, lenha para o fogo. Isaías 40:15. O autor ridiculariza a venda de estátuas dos deuses, cujo único uso é enriquecer os artesãos que as fabricaram. Todos os que fazem ídolos são nulidades. As figuras em que gastam tanto tempo não servem para nada. Quem jamais moldou um deus sem obter lucro? Essa demonstração da unicidade de Yahvé, que os textos do Deutero Isaías frequentemente identificam com El, é apresentada como uma espécie de revolução teológica. A manifestação de Yahvé como o único Deus de todos os povos da terra e de todo o universo equivale a uma nova revelação. Assim fala Yahvé, aquele que pagou o teu resgate, o Santo de Israel. Por tua causa lanço uma expedição contra a Babilônia. Farei todos fugirem como fugitivos, sim, os caldeus, naqueles barcos onde ressoavam seus gritos de aclamação. Eu sou Yahvé, o teu santo, aquele que criou Israel, o teu rei. Assim fala Yahvé, aquele que abriu caminho no meio do mar, uma vereda no centro das águas revoltas, aquele que mobilizou carros e cavalos, tropas e equipes de assalto todas juntas, fez com que todos caíssem para nunca mais se levantar, apagados como um pavio extinto. Não recordeis mais os primeiros acontecimentos, não vos apegueis à memória das coisas passadas. Eis que faço algo novo, que já desponta, não o reconheceis? Sim, abrirei um caminho no meio do deserto, veredas em lugares áridos. Os animais selvagens me glorificarão, os chacais e os avestruzes, porque providenciarei água no deserto, rios nos lugares áridos para dar de beber ao meu povo, meu eleito, um povo que formei para mim e que proclamará o meu louvor. Isaías 43. A exortação a não recordar os primeiros acontecimentos pode ser lida como uma crítica à obsessão deuteronomista com a destruição de Jerusalém e o exílio. Para o autor desse trecho, essa página já foi virada, e Yahvé manifestará seu poder instaurando um novo êxodo e trazendo, por meio das ações de Ciro, o povo deportado de volta da Babilônia. O monoteísmo do Deutero Isaías insiste que o Deus único mantém uma relação especial com Israel. Nesse ponto, muitos textos do Deutero Isaías se aproximam dos deuteronomistas. O Deutero Isaías, entretanto, ou ao menos a visão expressa em Isaías 40:55, procura também resolver dois grandes problemas suscitados pela afirmação de um Deus único: a questão dos aspectos femininos do divino e a questão da origem do mal. O feminino deve ser integrado ao discurso monoteísta ou excluído. O surgimento do monoteísmo é acompanhado pelo desaparecimento da deusa, que os partidários das reformas de Josias já haviam, de qualquer forma, desejado banir do culto oficial em Jerusalém. Uma visão do profeta Zacarias, 16:5, pode nos dar um vislumbre do processo pelo qual a deusa foi expulsa do culto. O profeta vê uma mulher chamada Rixá, a impiedade, que é encerrada em um barril e levada para fora do país por duas mulheres aladas. Elas a levam para a Babilônia, onde terá um santuário e será imobilizada sobre um pedestal. Essa visão parece uma metáfora da expulsão do culto da deusa de Judá. Doravante, ela terá lugar apenas entre os povos pagãos. Ainda assim, esse desaparecimento da deusa coloca um problema sobre como lidar com o feminino nessa nova religião monoteísta, que viria a tornar-se o judaísmo. Yahvé tornou-se o único Deus, um Deus transcendente, mas manteve seus títulos especificamente masculinos, como Senhor, Rei, Mestre e assim por diante.
Não é por acaso que se encontra no Deutero Isaías, nos trechos que expressam com maior clareza a ideia monoteísta, o maior número de imagens femininas aplicadas a Yahvé. É assim que Yahvé responde pela boca de seu profeta ao temor expresso de que tivesse esquecido seu povo. Acaso uma mulher esquece o filho que amamenta, de mostrar ternura ao filho de seu ventre? Mesmo que estas venham a esquecer, eu não te esquecerei. A atitude de Yahvé para com seu povo é aqui comparada ao amor de uma mãe por seus filhos. Também nos versículos 2 e 24 do capítulo 44 e no versículo 3 do capítulo 46, Yahvé é apresentado como tendo formado Israel em seu seio materno. A metáfora do parto também está presente em Isaías 42:14. Aqui o exílio dos judeus é explicado pelo fato de que Yahvé permaneceu inativo, mas esse período terminou e ele agora agirá. Como uma mulher em trabalho de parto, respirarei, inspirarei e expirarei ao mesmo tempo. O retorno da comunidade exilada à sua própria terra é assimilado a um novo nascimento, e Yahvé é a deusa-mãe que cria algo novo nas dores do parto. Certamente, no versículo precedente, 13, esse mesmo Yahvé se levanta como um guerreiro que fere seus inimigos, de modo que aqui temos uma clara transição de um deus guerreiro masculino para um deus materno que dá à luz seu povo. Há uma passagem comparável em um poema inserido em Deuteronômio 32. Esse poema foi escrito por um poeta contemporâneo à coletânea chamada Deutero-Isaías, e nele Yahvé aparece, antes de tudo, como pai. Não é ele o teu pai que te deu a vida. Mas depois encontramos esta acusação: esqueceste o Deus que te gerou, de modo que Yahvé aparece simultaneamente como pai e mãe de Israel. Também podemos observar essa integração de traços femininos em Yahvé nos capítulos finais do livro de Oséias, que foi retrabalhado e reeditado por volta do fim do século VI ou início do V. O capítulo 11 do livro assimila Ishtar a Yahvé. Nos versículos 3 e 4, Yahvé aparece claramente como uma mãe nutridora. Fui eu quem ensinei Efraim a andar, tomando em meus braços, mas eles não perceberam que eu cuidava deles. Para eles fui como os que levantam um bebê até a face e lhe dei sustento. É Yahvé quem ensinou Efraim, isto é, Israel, a andar. Quem o ergue como um bebê junto ao rosto protege e nutre. No versículo 9 do capítulo 14, Yahvé é comparado a uma árvore fértil. Eu sou, eu mesmo, como um cipreste sempre verde, e é de mim que procede o teu fruto. Mas a árvore fértil é o símbolo da deusa Aserá. O início desse versículo talvez esteja corrompido, embora não esteja claro se por acidente ou por adulteração intencional. Julius Wellhausen pensava que a passagem teria começado originalmente com esta afirmação de Yahvé: eu sou, eu mesmo, sua Nat e sua Azerá. Se essa conjectura estiver correta, temos aqui outro exemplo da tentativa de integrar as funções das deusas no próprio Yahvé. O documento sacerdotal, que em breve discutiremos, começa com uma narrativa da criação do mundo, dos animais e dos humanos por Deus. Quando Deus decide criar o ser humano, ele diz que deseja criá-lo à sua imagem. A execução dessa decisão é narrada da seguinte forma: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O fato de que o homem, a imagem de Deus, seja homem e mulher, pode remeter à tradição do casal divino, Yahvé e Azerá, transposta para o casal humano, ou pode expressar a ideia de que o próprio Deus contém em si funções masculinas e femininas. Outra maneira de compensar o desaparecimento da deusa é a personificação do conceito de sabedoria, Okma, que começa a ser observável no final da era persa e se torna pronunciada no período helenístico. Em Provérbios 8, a própria sabedoria fala, apresentando-se como uma deusa que estava ao lado de Yahvé mesmo antes da criação do mundo. Yahvé me gerou, primícia de sua atividade, prelúdio de suas obras antigas. Desde o princípio do tempo fui consagrada, desde as origens, desde os primeiros tempos da terra. Quando os abismos ainda não existiam, eu já havia nascido. Eu estava sempre ao seu lado, objeto de seu deleite a cada dia, brincando em sua presença o tempo todo, brincando em seu universo terrestre, e encontro minhas alegrias entre os homens. A sabedoria aparece aqui como uma filha de Yahvé, gerada por ele para acompanhá-lo durante a criação do universo. A certo ponto, ela é uma mediadora entre Yahvé e os homens. Assim, a deusa não desapareceu completamente, apenas retornou em outras formas. Monoteísmo e a questão do mal. Nos sistemas politeístas, onde o que acontece no universo depende da ação de uma multidão de divindades,
A existência do mal e do sofrimento pode ser atribuída a deuses ou demônios particularmente malévolos. Os seres humanos precisam aplacar ou defender-se desses deuses e podem fazer isso de várias maneiras, por exemplo, pelo uso de amuletos. Visões politeístas admitem que os deuses são imprevisíveis e que suas ações para com os homens podem ser prejudiciais, mesmo que os homens não tenham, de forma alguma, falhado em sua relação com eles. Entretanto, assim que se admite a existência de apenas um Deus, a questão da origem e da razão do mal surge de forma muito aguda, e os textos bíblicos oferecem diferentes respostas a essa questão. Alguns textos afirmam que o mal e o sofrimento são castigos divinos para aqueles que cometeram atos reprováveis, mas outros questionam essa teologia da retribuição. Assim, no livro de Jó, o autor mostra que Jó, ao contrário do que dizem seus amigos, não merece o destino que lhe ocorre. No entanto, o autor nunca dá uma resposta real à questão sobre a origem do mal que Yahvé inflige a Jó. Além disso, a narrativa da criação que abre o livro de Gênesis sugere que as trevas, o caos e o abismo, símbolos do mal ou do caos primordial, não são criados por Deus, mas dominados por ele, porque é capaz de integrá-los em sua criação. Esses textos concedem certa autonomia ao mal, sem, no entanto, desenvolver um sistema dualista de teologia. Um trecho no Deutero Isaías, em contraste, propõe uma solução radical ao afirmar que foi o próprio Yahvé quem criou o mal. Eu sou Yahvé, não há outro. Fora de mim, ninguém é Deus. Eu te cingi, embora não me conheças, para que se reconheça do nascer do sol até o seu ocaso. Fora de mim não há nada. Eu sou Yahvé, não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço o bem e o mal. Eu, Yahvé, faço tudo isso. Esse texto é praticamente o único em toda a Bíblia hebraica a afirmar explicitamente que Deus não apenas criou Shalom, a ordem harmoniosa, mas também o seu contrário, o mal ou o caos. O Deutero Isaías é a coletânea de textos que mais se aproxima do que Style chama de atitude profética diante de uma crise. O autor desse texto insiste que todos os poderes, mesmo os destrutivos, tiveram origem em Yahvé e estão sob seu controle, porque há apenas um Deus e nada fora dele. 5. Nada pode escapar a Deus. Contudo, no contexto mais amplo criado pelos escritos da Bíblia, uma afirmação como essa permaneceu marginal. Resistência ao monoteísmo. No período helenístico, o monoteísmo torna-se cada vez mais o marcador distintivo que confere identidade ao judaísmo. Essa religião monoteísta começa a fascinar intelectuais gregos e romanos e também exerce atração sobre alguns membros da aristocracia do Império Romano. No entanto, a concepção monoteísta não se impôs de imediato. O exemplo mais evidente de desvio em relação ao monoteísmo dentro de uma comunidade judaíta vem da colônia de Elefantina, em uma ilha no Nilo, ao sul do Egito, em frente a Siene. Documentos dessa comunidade mostram que, além do culto a Yahvé, eles também cultuavam uma deusa chamada Anat. Assim, um juramento feito sobre a venda de um jumento que pertencia conjuntamente a dois indivíduos e foi vendido por um deles dizia: Juramento de Menahem, filho de Salum, que jurou a Mesulão, filho de Natã, por Iau, o Deus, pelo templo, e por Anat Iau. Pierre Grelot afirma que Anat, uma deusa conhecida em Ugarit como Parhedros de Baal, é idêntica à deusa Ati, que também aparece nos documentos de Elefantina, e identifica ambas com a Rainha dos Céus. Essas duas formam uma tríade com a deusa Anat, que era Parhedros de Iau, sendo Ashim Bet El aparentemente seu filho. Apesar de essa forma de culto a Yahvé não ser exatamente ortodoxa, os líderes dessa comunidade mantinham contato por carta com as autoridades em Jerusalém e Samaria, que parecem ter chegado a um acordo com essa comunidade economicamente próspera. Quando o templo judaico em Elefantina foi destruído pelo sacerdócio egípcio com a colaboração do sátrapa persa, os líderes da comunidade escreveram em 407 ao governador persa da província de Yehud, pedindo permissão para reconstruir seu santuário. A documentação sobre essa comunidade cessa por volta de 399. As evidências que temos, no entanto, mostram que mesmo no final do século V, ainda era possível praticar um culto sacrificial a Yahvé fora de Jerusalém e cultuar Yahvé juntamente com outros deuses. O politeísmo, portanto, não desapareceu com tanta facilidade. Como lembra Pierre Gibert, o monoteísmo é muito difícil de compreender, e até a própria palavra reflete concepções modernas.
A Bíblia hebraica não utiliza o termo monoteísmo nem o seu oposto, politeísmo. O primeiro autor a usar a palavra politeísmo foi Filon de Alexandria no século I, quando contrastou a doxa poluteia dos gregos com a mensagem da Bíblia. O termo monoteísmo parece de fato ser um neologismo cunhado no século XVII. Os deístas falavam em monoteísmo, como forma de se referir à sua religião universal da humanidade. Tomás Moro e outros aplicaram esse termo ao cristianismo para distingui-lo de outros sistemas de crenças correntes na antiguidade e para defendê-lo da crítica judaica de que o cristianismo não respeitava o mandamento da exclusividade de Deus. Enquanto os deístas usavam o conceito de monoteísmo em um sentido inclusivo, os partidários das religiões reveladas lhe atribuíram a função de excluir outras crenças. A fé monoteísta deveria permitir distinguir as religiões bíblicas das demais. Assim, desde o início houve duas maneiras de compreender o monoteísmo: uma leitura exclusivista e uma leitura inclusivista. Podemos encontrar ambas as tendências na discussão sobre Yahvé. Como vimos, a escola deuteronomista desenvolveu uma teoria segregacionista, enquanto os autores sacerdotais pregaram um monoteísmo inclusivo. Um monoteísmo antes da Bíblia? Havia algum tipo de monoteísmo antes da Bíblia? As religiões mesopotâmicas produziram grandes épicos, que influenciaram profundamente os autores dos textos reunidos na Bíblia. Isso mostra que as fronteiras entre monoteísmo e politeísmo são porosas. O épico de Gilgamesh, as histórias da criação e do dilúvio serviram de modelos para os autores bíblicos, que assumiram essas narrativas e as reinterpretaram sob a perspectiva monoteísta. Para citar apenas um exemplo, nas histórias mesopotâmicas sobre o dilúvio, amplamente difundidas desde o período sumério, terceiro milênio, encontramos os papéis narrativos divididos. Os deuses malévolos decidem exterminar a humanidade, mas um deus benévolo, amigo dos homens, adverte o seu escolhido sobre a catástrofe iminente, permitindo a sobrevivência da humanidade. Em Gênesis, Yahvé, o Deus de Israel que viria a tornar-se o único Deus, assume ambos os papéis. Decide destruir toda a humanidade, mas também salvar Noé e sua família. Assim, o Deus único deve integrar em si esses aspectos sômbrios e incompreensíveis da divindade. Isso certamente não é totalmente estranho aos politeísmos assírio e babilônico. Nesses também há textos em que o indivíduo lamenta ter sido abandonado por seu Deus tutelar ou até mesmo atacado por ele, de forma que prefigura o livro de Jó. Apesar de a cultura mesopotâmica ser marcada por uma forma altamente elaborada de politeísmo, ainda assim encontramos tendências em direção a uma visão enoteísta, isto é, um apego especial a um Deus que não implica negação da existência de outros. Nabucodonosor I, 1125 a 1104, quis tornar Marduk, que era originalmente o deus tutelar da cidade da Babilônia, mas o deus central do panteão babilônico. Nabone, do 556 a 539, tentou fazer do deus solar Sin a principal divindade do Império Babilônico. E, claro, a reforma do culto religioso empreendida pelo faraó Akhenaton, Amenófis IV, 1353 a 1337, muitas vezes representado como o primeiro monoteísta. As origens e motivações da Revolução Monoteísta de Amenófis IV são apenas parcialmente compreendidas. No sexto ano de seu reinado, esse faraó abandonou Tebas e fundou uma nova capital, a Quetaton, Tel El Amarna, dedicada ao culto exclusivo de Aton, o disco solar. O rei desencadeou um grande movimento iconoclasta, cujo objetivo imediato era erradicar completamente qualquer traço do deus Amon, deus de Tebas e principal divindade do panteão egípcio até então. Outros deuses, porém, também foram visados. O hino a Aton mostra uma espécie de monoteísmo cósmico, que prefigura o deísmo de alguns representantes do iluminismo. Aton-Luz é o único deus que criou milhões de formas, os raios do sol permanecendo uma unidade. A nova religião era fortemente marcada pela ideologia real. Akhenaton era o filho de Aton, o único que possuía conhecimento verdadeiro do Deus. Outros textos e imagens dão a impressão de que o casal real às vezes formava uma trindade divina com Aton, semelhante à que existia em alguns panteões tradicionais. Alguns tentaram localizar as origens do monoteísmo bíblico na Revolução de Akhenaton, embora saibamos que suas reformas foram rapidamente desfeitas por seus sucessores. Aqueles que seguiram essa linha de pensamento geralmente o fizeram identificando Moisés como discípulo do faraó iconoclasta ou até mesmo afirmando que ambos eram a mesma pessoa.
Contudo, o monoteísmo bíblico manifesta-se de forma completamente diferente da de Akhenaton. Primeiro, porque sua origem ocorre cerca de 800 anos depois, e é impossível traçar qualquer linha cronológica de contato retroativa até a forma egípcia anterior de monoteísmo. Segundo, porque o monoteísmo javista não tem raízes em uma ideologia real, mas é, ao contrário, uma reação ao desaparecimento da realeza e ao colapso da religião nacional tradicional. Portanto, não há relação genealógica entre as duas formas de monoteísmo. O renomado egiptólogo Jan Assmann deixa muito claro que não existe conexão causal entre a revolução monoteísta de Akhenaton e o monoteísmo javista. Houve, contudo, alguns vestígios de memória do monoteísmo de Akhenaton, e esses podem ter influenciado os autores dos livros bíblicos quando se dedicaram a redigir sua história fundacional da saída do Egito e da revelação no Sinai. A associação entre Moisés e Akhenaton remonta provavelmente a Maneton, um sacerdote egípcio helenizado que escreveu no século III da era cristã. Maneton fala de um sacerdote chamado Osarsife, que se tornou líder de uma comunidade de leprosos condenados a trabalhos forçados. Esse Osarsife, afirma ele, deu à sua comunidade leis que eram exatamente o oposto das práticas egípcias tradicionais. Em particular, teria proibido o culto aos deuses. Maneton conclui sua narrativa dizendo que esse líder de trabalhadores impuros mudou de nome e tomou o nome de Moisés. Osarsife parece então ser uma caricatura de Akhenaton, o que mostra que o trauma infligido por Akhenaton ao Egito tradicional ainda produzia efeitos 1000 anos após sua morte. A visão de Maneton de que Moisés era um egípcio incompreendido por seus compatriotas prepara o terreno para uma concepção que teria em Sigmund Freud um de seus mais conhecidos defensores. A Bíblia hebraica, na forma em que a temos hoje, apresenta-se em todas as suas 3 partes como um documento monoteísta. Mas os autores e editores dos diversos textos que a compõem também conservaram traços do politeísmo. Por exemplo, em Jó e numerosos salmos, onde Yahvé aparece cercado por sua corte celeste. Assim, há pelo menos uma integração parcial da herança politeísta no discurso monoteísta da Bíblia. Os autores do Novo Testamento e também os do Corão enfrentariam o mesmo problema, a saber, como lidar com a pluralidade dentro do quadro estabelecido pela confissão de um único Deus. O monoteísmo bíblico, portanto, não é realmente uma doutrina filosófica fechada. Ele é pluralista e convida os leitores de seus textos a refletirem sobre a difícil relação entre unidade e diversidade. A gênese da Torá e o estabelecimento do judaísmo como uma religião do livro. A pequena província de Yehud não poderia ser de grande interesse para os persas, de modo que nossas informações sobre essa região provêm principalmente de fontes bíblicas que expressam a ideologia da elite judaíta durante a era persa. Se aceitarmos os relatos nos livros de Crônicas e Esdras, imediatamente após sua vitória sobre a Babilônia em 539, o rei Ciro promulgou um decreto autorizando os exilados judaítas a retornarem a Judá e encorajando-os a reconstruir o Templo de Jerusalém. Trata-se certamente de uma construção ideológica destinada a mostrar a preocupação dos persas com o bem-estar da comunidade judaíta exilada. Contudo, essa construção não foi uma invenção completa, pois baseava-se no fato estabelecido de que os primeiros reis persas realmente reivindicavam ter restaurado cultos locais e reassentado exilados em suas antigas moradas. Mesmo que essas alegações fizessem parte da propaganda real, é claro que as políticas religiosas dos persas diferiam das de seus predecessores. Pode-se até especular que o sincretismo persa lhes permitisse facilmente identificar divindades locais como manifestações de Ahura Mazda. Após a integração de Judá ao Império Babilônico, a sede do governo provincial do antigo reino foi em Mispá. Não sabemos quando ou por que Jerusalém voltou a ser a capital da província, Medina, de Yehud, mas está claro que a reconstrução do templo e os outros projetos realizados em Jerusalém sob Neemias indicam a crescente importância da cidade durante o primeiro período persa. Um dos primeiros governadores Pi-Ehud parece ter sido Zorobabel, descendente da linhagem real de Davi, que havia sido deportado. Ele foi nomeado pelos persas, que talvez tenham pensado que sua genealogia real pudesse persuadir as populações locais a colaborar com ele. É possível que sua chegada a Jerusalém tenha gerado esperanças de uma restauração da monarquia davídica.
Pode até ter havido algumas tentativas tímidas de concretizar essa esperança, mas não há vestígios de nenhuma revolta séria contra os persas, como às vezes se afirmou. O desaparecimento repentino de Zorobabel dos textos bíblicos sugere, porém, que os persas rapidamente o depuseram para neutralizar qualquer expectativa messiânica. Alguns dos governadores subsequentes são conhecidos por inscrições, mas não está claro se todos eram judaítas ou se alguns eram persas. O verdadeiro poder nos assuntos internos, de qualquer forma, parece ter estado com as elites sacerdotais e leigas centradas no Templo de Jerusalém. Não temos informações precisas sobre os limites ou a população de Yehud no período persa. O número dado para os exilados retornados em Esdras 2 e Neemias 9, 42 mil, é claramente irrealista. Na primeira parte da era persa, havia menos habitantes que isso em todo Yehud. Hoje há um debate acalorado sobre a população de Jerusalém no período persa, com estimativas mínimas variando de 200 a 300 pessoas, mas outros afirmando números de até 1000. É possível que Jerusalém na época não fosse mais do que o próprio templo, enquanto o sítio de Ramat Rahel, já importante nos períodos assírio e babilônico, fosse o local onde a administração persa estava instalada. Como já observamos, os membros da Golá babilônica não tinham pressa em retornar a Jerusalém. Os arquivos babilônicos da família Murashu contêm grande número de nomes judaicos, e a existência da recentemente descoberta cidade dos judaítas, Yahudo, perto de Nippur, também indica a importância da diáspora judaica babilônica no período persa. Os judeus que retornaram da Babilônia podem até ter sido incentivados pelos persas a fazê-lo, e, em qualquer caso, mantiveram relações estreitas com eles. O poder econômico e ideológico, no entanto, estava claramente nas mãos dessa Golá, que havia retornado ao país e controlava a cidade restaurada de Jerusalém. É também importante não esquecer a província de Samaria, ainda que os escritos bíblicos façam pouca referência a ela e, quando a mencionam, sejam altamente negativos. As escavações arqueológicas sugerem fortemente que havia um templo já vista no Monte Gerizim a partir do século V. Isso significa que, na época em que o Pentateuco foi promulgado, havia, de fato, 2 santuários dedicados a Yahvé, Jerusalém e Gerizim. Os samaritanos devem ter contribuído mais para a promulgação do Pentateuco do que os autores bíblicos admitem. Pesquisas futuras certamente trarão maior clareza sobre o significado disso. É claro, porém, que embora o Pentateuco esteja firmemente atrelado à ideia de que existe um único e exclusivo santuário, Deuteronômio 12, ele nunca menciona Jerusalém pelo nome. Gênesis alude a Jerusalém, particularmente no capítulo 14, quando Abraão encontra o misterioso rei sacerdote de Salém, mas ao final de Deuteronômio é o Monte Gerizim que aparece como o local de sacrifício. Assim, o Pentateuco, aceito tanto por judeus quanto por samaritanos como documento fundacional, permite 2 diferentes localizações do santuário unitário. Algum tipo de compromisso deve, portanto, ter sido alcançado, não apenas entre as várias correntes do judaísmo, mas também entre judeus e samaritanos. Provavelmente entre 400 e 350, os escritos sacerdotais, o livro de Deuteronômio e outras tradições, como a história de José, Gênesis 37 a 40, foram reunidos para formar o Pentateuco, a Torá. No início, os rolos proféticos e as histórias da conquista até o exílio babilônico, isto é, os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, foram excluídos, e isso parece ter resultado de 2 fatores. Primeiro, a elite religiosa e leiga desconfiava fortemente dos profetas e de suas mensagens, pois alguns deles anunciavam eventos como a restauração da dinastia davídica, inaceitáveis tanto para os governantes do templo quanto para os persas. Segundo, para os samaritanos, os livros de Samuel e Reis eram inaceitáveis, porque afirmavam que o verdadeiro santuário de Yahvé estava em Jerusalém. O Pentateuco se encerra em Deuteronômio 34, com a morte de Moisés, que nunca entrou na Terra Prometida. Assim, tornou-se um símbolo para os judeus da diáspora, e sua vida podia ser entendida como a prova de que não importava muito viver ou não em terra estrangeira, desde que se permanecesse fiel aos mandamentos divinos transmitidos por Moisés. Essa é outra peculiaridade do judaísmo em seus primórdios. No antigo Oriente Próximo, eram os reis que recebiam de suas divindades tutelares as leis que deveriam ensinar a seus povos, como se vê claramente na estela contendo a lei de Hammurabi, que mostra o soberano babilônico diante do deus Shammah, que lhe entrega as suas leis.
Mas na Bíblia hebraica, nenhum rei jamais recebe uma lei. Essa função foi transferida a Moisés. Outra forma de definir o judaísmo, portanto, é como uma religião que não necessita de legislação real, isto é, estatal. O Pentateuco se coloca no lugar das instituições políticas, mas também no lugar de um país, de modo que se torna, nas célebres palavras do poeta Heinrich Heine, uma pátria portátil que permite aos judeus cultuar Yahvé observando as leis da Torá, podendo ser lida em qualquer lugar onde houvesse sinagogas. O livro de Esdras atribui a promulgação do Pentateuco ao escriba e sacerdote Esdras, que foi a Jerusalém com uma carta de credenciamento do rei da Pérsia e com a tarefa de impor a lei do Deus dos céus e a lei do rei. A Peter Frey propôs que a administração persa teria autorizado e ordenado às diferentes populações do império a edição de suas tradições religiosas e sua submissão para aprovação aos governantes aquemênidas. Mas essa teoria repousa sobre uma base frágil de evidências. Nenhum dos exemplos citados por Frey pode ser diretamente comparado à Torá, pois todos são documentos breves e muitas vezes dizem respeito apenas a detalhes de cultos locais. A formulação da Torá é, em primeira instância, um fenômeno interno, relativo a judaítas e samaritanos, com fortes implicações para a Golá. Os membros da Golá podiam reconhecer-se na figura de Esdras e derivar um senso de legitimidade da imagem que ele pintava da benevolência persa em relação à promulgação do Pentateuco. Com a Torá, o judaísmo tornou-se definitivamente uma religião móvel, adequada para a diáspora. Yahvé já não necessitava de um templo, mas mantinha, no entanto, uma relação especial com seu povo, desde que este vivesse segundo as prescrições da Torá. Yahvé como Deus exclusivo e unitário, invisível, transcendente e universal. Defendemos a visão de que havia uma estátua de Yahvé no primeiro templo de Jerusalém e que as reformas de Josias não eram de forma alguma incompatíveis com a continuação da existência dessa estátua. O mandamento original, que acabou sendo integrado ao Decálogo como "não terás outros deuses diante de mim", dirigia-se principalmente à presença de estátuas de outros deuses diante da estátua de Yahvé. Quando o templo começou a ser reconstruído no início do período persa, a construção de uma nova estátua de Yahvé sem dúvida foi discutida. Um texto da coletânea chamada Deutero-Isaías, que anuncia o retorno de Yahvé da Babilônia, declara: "A voz dos teus vigias. Eles erguem a voz, juntos soltam aclamações, pois com seus próprios olhos veem Yahvé no processo de retornar a Sião." Isaías 52, 2. A interpretação mais óbvia desse texto é que ele imagina a chegada de uma estátua de Yahvé em Jerusalém. Mas a opção que prevaleceu foi não refazer uma estátua de Yahvé. A importância preeminente da Torá de fato tornava uma estátua inútil. Por essa razão, o autor de Deuteronômio 4 insiste que o povo não viu nenhuma forma, ou figura ou representação quando Yahvé se revelou a Israel. Tende muito cuidado, não vistes nenhuma forma no dia em que Yahvé vos falou em Horebe, no meio do fogo. Não vos corrompais, fazendo para vós uma imagem de escultura, uma forma representando qualquer coisa. Temunat Kol Samel Tabnit. Essa passagem pode, de fato, ser lida como uma declaração programática contra a feitura de uma estátua de Yahvé durante o período persa. O aniconismo tornou-se uma marca fascinante da identidade judaica nos contextos helenístico e romano. Quando Pompeu entrou no Templo de Jerusalém, no ano 63, descobriu, estupefato, que ele estava vazio, algo que lhe pareceu inconcebível. Outra decisão, que sublinhou a transcendência de Yahvé, foi tomada pelo judaísmo por volta do século IV, a de não mais pronunciar o nome de Yahvé, mas em vez disso, como vimos no capítulo 1, substituí-lo por o Senhor, ou o nome. Essa decisão, que deve ter sido tomada antes da tradução do Pentateuco para o grego, é também resultado do novo credo monoteísta. Como um nome próprio serve para distinguir uma pessoa ou um Deus de outro, o Deus único e exclusivo não necessita de nome próprio. Ao contrário, dar-lhe um seria uma concessão ao politeísmo. A tradução do Pentateuco para o grego tornou Yahvé definitivamente um Deus universal. A chamada Carta de Aristeias afirma que a tradução foi concluída por 72 estudiosos em Alexandria por volta do ano 270, durante o reinado de Ptolomeu II. Daí a origem do nome Septuaginta, dado à tradução do Pentateuco para o grego,
e, por extensão, a todas as traduções para o grego de outras partes da Bíblia hebraica. Disse que os 72 estudiosos trabalharam de forma independente, mas produziram o mesmo texto. Essa história é claramente uma ficção. Sabemos que os diferentes livros do Pentateuco não foram todos traduzidos em um único processo contínuo e que não foram todos traduzidos pelos mesmos tradutores. Ainda assim, é plausível que o trabalho de tradução tenha começado no século III. Com essa tradução, Yahvé, ou melhor, Curios e Theos, passou a ser conhecido no mundo grego e tornou-se, de uma vez por todas, o Deus universal. Seu culto expandiu-se por toda a bacia do Mediterrâneo à medida que judeus se estabeleciam em vários lugares e construíam sinagogas. Ele também fascinava e atraía muitos não-judeus. Assim, Yahvé tornou-se um Deus que transcendia o contexto semítico, embora o judaísmo continuasse, e continue até hoje, a afirmar sua ligação especial com ele.